Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Nessa partida aqui, o Tal está jogando contra Borislav Ivikov. Acredito que seja assim a pronúncia, tá? Se estiver errado, por favor, me perdoem. Essa partida ocorreu em 1956, durante a Olimpíada de Estudantes em Uppsala. E, bom, antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Para quem não viu as outras partidas do livro, eu vou deixar aqui em cima o card com a playlist completa, dá um confere lá depois. Não esqueçam de deixar aquele like, pessoal, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E, bom, não deixem de clicar no sininho para todas as vezes sair vídeo novo o YouTube te notificar. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui o Tal tá jogando de brancas e o Ivikov tá jogando de pretas. Para quem nunca ouviu falar nele, ele é um grande mestre fortíssimo, tá? Com mais de 2.700 de rating, ou seja, não é fácil. O Tal, se eu não me engano, nessa época ele estava com uma faixa menor que 2.700, então vamos ver como ele se sai nessa partida. Então, o Tal aqui de brancas abriu com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. A gente vai para Ruy Lopes. A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo F6 desenvolvendo, roque, então o Tal coloca o rei dele em segurança. Bispo E7, preparando para dar o roque. Torre E1, B5, atacando o bispo antes. Bispo B3, agora sim, roque, então o Ivikov coloca o rei dele em segurança. C3, aqui o Tal possibilitando o Ivikov de entrar num ataque Marshall. O Ivikov ele faz aqui D6, ele não quer entrar no ataque Marshall, ele prefere jogar de forma mais posicional aqui. H3 pelo Tal, e é bem legal esse lance, porque quem jogava muito esse lance era o Keres, inclusive, se eu não me engano, essa aqui é a variante chamada de variante Keres. É um jogador também, né, diga-se de passagem, muito forte, de extrema qualidade e consistência. Qualquer dia eu trago mais partidas dele aqui para o canal, tá bom? Então, seguindo aqui, cavalo A5 atacando o bispo, bispo em C2, C5 em direção ao centro, D4 já procurando uma ruptura, dama C7, cavalo de B D2, bispo D7, cavalo F1 manobrando o cavalo. Essa manobra aqui é clássica, tá, pessoal? Normalmente o cavalo vem para F1 e depois ele vai para E3. Agora que os peões do centro já foram avançados, esse cavalo fica bem posicionado aqui na casa de E3, tá? Seguindo aqui, torre de F, E8, cavalo E3 e G6. Esse é o nosso último lance de livro. Aqui o Tal segue com B4, já procurando uma ruptura, atacando o cavalo. Então C toma B4, C toma B4, cavalo C4, cavalo toma C4, B toma C4 e torre E3, agora possibilitando aqui a torre a correr na terceira horizontal. Bispo F8, dando espaço para a torre poder manobrar. Bispo B2 em fianqueto. Bispo H6 atacando a torre. Então torre A3, agora o Tal ele coloca a torre na terceira horizontal da coluna A para pressionar o peão. Dama B7 defendendo. D toma E5, então o Tal agora aproveitou que a dama saiu e possibilitou a captura do peão. Então ele vai procurar uma ruptura aqui no centro para tentar ganhar material. Dama toma B4, dama D4, cavalo H5. O cavalo H5 é bem legal, tá? Isso aqui é temporário, pessoal. Como o cavalo estava atacado, aqui a ideia do Ivikov é tirar o cavalo e, antes que seja possível aqui o Tal capturar o peão, ele volta o bispo com ataque sobre a dama. Bom, o Tal aqui ele responde com E toma D6, ele não se importa. Então bispo G7 atacando a dama e E5. E esse lance aqui é um lance incrível, pessoal, um lance que exclama, por quê? É a única maneira efetiva de defender a dama de verdade, tá? Aqui o peão está defendido pelo cavalo, pela dama e pelo próprio bispo. Então não dá para capturar esse peão aqui de bispo.
Então a ideia do cavalo aqui é justamente para proteger o bispo, mas nesse momento ele não pode fazer muita coisa. Ah, Felipe, mas a torre também está atacando. Sim, mas é 2 ataques contra 3 defesas. Então no momento não possibilita que o Ivikov possa capturar esse peão. Seguindo aqui, ele faz bispo C6 com a ideia de derrubar o cavalo e tirar um dos defensores do peão. Torre E3, trazendo uma defesa adicional. Bispo toma F3, agora seguindo com a ideia. E aqui, pessoal, não dá para capturar de torre o bispo, tá? Vai ter que fazer aqui, ó, G toma F3. Por quê? Como eu disse, esse peão está sendo atacado, o peão de E5. Então é necessário manter as defesas sobre ele. No momento ele está atacado pela torre e pelo bispo. Então tem que manter defesa de torre, dama e bispo, tá? Então não dá para tomar de torre esse bispo. Então aqui o tal faz um lance intermediário primeiro. Bispo em C3, atacando a dama. Dama B5, trazendo um ataque contra o peão de E5, mais um ataque adicional. Agora sim, G toma F3. E torre de A, D8, agora pressionando o peão de D6. A dama do tal aqui está ficando sobrecarregada, pessoal, está com uma sobrecarga. É um tema muito interessante esse no xadrez também. Bom, e aqui que tal segue com o quê? Ele segue com um simples F4. Ele traz aqui mais uma defesa para o peão de E5. Agora liberando a dama para defender o peão de D6 também. Então aqui o Ivikov segue com torre em E6, trazendo mais pressão na posição. Torre B1 atacando a dama, dama C6. Torre B6 atacando a dama, dama recua para C8. Bispo D1 com ataque agora sobre o cavalo, que é o defensor do bispo de G7. Bispo H6, então já saindo de uma possível situação complicada agora, cravando o peão do tal, não podendo deixar ele avançar para atacar a torre, ou abrir mesmo a posição, qual que seja aqui o intuito. O tal nessa posição ele faz bispo, toma H5, então ele captura o cavalo, pelo menos ele elimina esse cavalo aí. Então G toma H5, agora ele conseguiu abrir a coluna G, né? A coluna G está aberta para ambos os lados. E nessa posição, pessoal, o que fazer, né? Aqui a gente tem algumas ideias, inclusive, se vocês quiserem pausar aqui, tentar encontrar o lance do tal, que é um lance bem instrutivo, fica à vontade aí, pausa. Encontrou? Se quiser, pausa agora, hein? Tá, para quem não pausou, vamos lá. Para quem pensou em fazer, pessoal, torre em G3 com cheque, parabéns. Inclusive é o primeiro lance indicado pela engine, tá? É um lance muito bom. Rei em H2 também é um lance bem forte, saindo dessa coluna G aberta, que possivelmente vai ser aqui temas de ataque. Também é um lance muito legal, segundo melhor indicado pela engine. Mas aqui é Mikhail Tal, e Mikhail Tal joga o estilo de Mikhail Tal. Pessoal, o Mikhail Tal me soltou aqui um F5. O único lance que parecia que não podia ser jogado foi o lance que ele jogou. Aí você fala, Felipe, não estou entendendo nada. Aqui está caindo a torre com ataque sobre a dama. Ataca essa torre e não resolve nada. Pessoal, não resolve, entre aspas, tá? O problema aqui é a continuação. A gente já tem uma coluna G aberta aqui, muito boa para ataques. Então a ideia do tal é tentar rasgar a posição aqui e atacar, tá? Então, digamos aqui que, por exemplo, o Ivikov siga com bispo toma em E3. E, inclusive, ele não fez esse lance porque ele abandonou, tá? Depois do F6, ou F5 do tal, perdão, ele abandonou a partida, não tinha como continuar, e a gente vai ver agora o porquê. Viria dama toma em E3, e nessa posição, pessoal, vai ter que entregar a torre. Se não entregar a torre, vai tomar mate. Como, por exemplo, se recuar a torre aqui para a torre de E8, que é o único lance possível, tá? Todas as outras casas estão tomadas, a torre não pode ir. Daria para seguir com dama em G5 cheque, depois de rei F8, e tem que ser rei F8, por quê? Se fizer rei aqui em H8, teria aqui E6 com cheque descoberto, só sobra F6, mas depois de bispo toma F6 é mate. Então não dá para fazer rei em H8, tem que seguir aqui com rei F8 mesmo. Teria dama H6 cheque, depois de rei em G8, F6, e agora, pessoal, não tem jeito, tá? Nada impede o mate aqui com dama
em G7. A única coisa que daria para fazer aqui é postergar um pouco, com, por exemplo, dama em G4 cheque, mas aí depois de H toma G4, como eu disse, nada impede o mate aqui na casa de G7, tá? Por exemplo, aqui se fizer um torre em E6, dama G7 é mate. Então, tem que entregar a torre, se não entregar a torre vai cair nessas sequências e vai tomar mate. Então, voltando lá na posição. Depois de dama aqui em E3, o melhor é torre F8. Agora F toma E6, F toma E6, rei F1, saindo da coluna aberta, rei H8 também saindo da coluna aberta, dama em D4, dama em D7, viria dama toma em C4, e aqui, bom, uma peça a mais, dois peões no centro, muito bem posicionados, vai ficar difícil aqui, né? Não tem como, pessoal, nesse nível de jogo aqui, o Ivikov sabe que ele vai perder, então por isso não tem jeito, tem que abandonar. É claro, o Ivikov não deve ter calculado tudo, mas ele sabia que aquela posição não era jogável. Então depois de F5 pelo tal, o Ivikov não teve alternativa senão abandonar a partida, pessoal. Olha que lance incrível. Mikhail Tal jogando no estilo de Mikhail Tal. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha a precisão do Tal, pessoal, 95.9, olha, precisão incrível. E o Ivikov ficou em 87.7. A gente vê aqui que por duas imprecisões aqui, quase que o Tal não faz aí uma precisão maior ainda. Bom, e a gente pode ver que a partida foi bem interessante, ela começou bem equilibrada. Na abertura, meio jogo, pro final do meio jogo aqui o Ivikov cometeu um erro que deu uma pequena vantagem pro Tal, mas depois do segundo erro dele, aí o Tal não perdoou, só foi acumulando vantagem e levou a partida para uma posição ganha. Essa imprecisão aqui eu não considero ela tão importante, porque aí o Ivikov já estava na situação bem ruim. Eu queria destacar aqui para a gente ver esses dois erros do Ivikov, que são bem legais. Então bora pro tabuleiro para a gente ver esses lances. Pessoal, aqui a gente está indo para o 20º lance, então depois de torre em A3, saindo do ataque do bispo, o Ivikov fez dama em B7, com ideias de trazer defesas adicionais aqui para o peão de A6 e posicionar melhor aqui a dama, inclusive pressionando ainda mais o ponto aqui de E4. Qual é o problema? Aqui a ruptura no centro ela é muito importante. Essa posição aqui ela já é um pouco conhecida, então os grandes mestres sabem que tem que ser tomado o peão central. Então voltando aqui para as pretas, o melhor não é esperar as brancas irem com a ruptura. E justamente o contrário, elas têm que procurar a ruptura neste momento. Então o ideal era fazer E toma em D4, depois de dama toma em D4, um bispo aqui em G7 e está tudo ok. A posição é equilibrada. Apesar do bispo e da dama, né, colocar bastante medo nessa longa diagonal aqui de casas escuras, no momento está muito bem protegido. A torre agora continua pressionando o peão central, então não dá para o bispo sair, né? Aqui é uma posição bem equilibrada para ambos os lados, tá? Vamos dar uma olhada agora no segundo erro do Ivikov. Aqui a gente está indo para o 22º lance, pessoal, ou seja, 2 lances após daquele erro do Ivikov, que ele não procurou a ruptura. Então depois de dama em D4, Ivikov fez cavalo H5, com aquela ideia de trazer o bispo e ficar de olho aqui na longa diagonal para tentar atacar a dama. O problema é que não funciona, né, como a gente viu. Depois que o peão capturou em D6, teve o avanço do peão de E5, e aí 2 peões centrais conectados é muito forte. A gente sabe a força que tem. Esse foi um erro aqui do Ivikov, ele possibilitou isso. Então vamos voltar aqui. O melhor lance aqui, pessoal, por incrível que pareça, tá? É torre de A B8. Por quê? O Felipe tá entregando o cavalo. Ok, pessoal, tá entregando, mas é temporariamente a gente entrega uma peça. Por quê? Se o Tal fizer aqui E toma F6, daria para seguir com dama toma B2, então caiu o bispo. E agora, reparem que a dama está sozinha nessa diagonal. O cavalo ainda está dando apoio para ela, mas somente ele. E aí agora é a hora de trocar a peça e aliviar o ataque. Então depois de dama toma B2, Tal teria que praticamente fazer isso forçado.
vira torre, toma B2, e depois aqui de um torre C3, atacando o peão que está desprotegido, a gente tem uma partida tendendo ao equilíbrio, tá? Aqui não tá ruim nem para as pretas, nem para as brancas, talvez uma leve vantagem aqui para as pretas, mas não chega a um ponto de vantagem, tá? Aqui tá bem equilibrada a partida, mesmo com este peão das brancas aqui em F6, que é uma espinha na garganta, mas esse peão aí, ele vai, com o tempo ele vai ser bombardeado e ele vai cair. O vídeo de hoje foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, deixa um salve aí nos comentários, não esquece de dar like. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!